O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come esse pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, gostaria de recuperar alguns elementos importantes da história dos hebreus para situar a festa de hoje. Em primeiro lugar, os hebreus, durante aproximadamente 400 anos, ficaram no Egito como escravos, fazendo todo tipo de trabalho forçado na plantação do trigo, trabalharam na construção das casas, serviços também mais simples, mais sujos, a limpeza das ruas, das casas, enfim, eles eram tratados como escravos. E durante todo esse tempo, pediam a Deus a sua libertação. Pediam, faziam orações, até que Deus ouviu o clamor do povo hebreu. Ouviu o clamor e fez com que um hebreu, criado nos palácios, chamado Moisés, libertasse aquele povo da escravidão, do jugo do faraó. E foi isso que aconteceu. Depois de reiterados pedidos ao faraó, no último pedido, que foi a morte dos primogênitos, então o faraó resolveu dar a liberdade ao povo, e o povo saiu correndo pelo deserto, atravessando o Mar Vermelho, que se abriu na ocasião em que eles chegaram lá, pela força do Senhor, e conseguiram então a liberdade. Uma liberdade fundamentalmente política, mas também uma liberdade religiosa. Agora o povo hebreu podia
na terra prometida, às margens do Mar Vermelho, celebrar a sua fé, monoteísmo, acreditando no único Deus. Esse povo, de fato, ficou muito agradecido a Deus por ter conseguido a libertação. E essa libertação foi festejada durante séculos e até hoje é celebrada esta libertação, a passagem pelo Mar Vermelho. O Mar Vermelho, de fato, ele criava muita dificuldade para quem estivesse no Egito, agora ir para a terra prometida. Não é fácil atravessar o mar, mas Deus os conduziu pelo mar, por um milagre da vontade do Senhor. Eles então conseguiram a liberdade. E esta passagem pelo Mar Vermelho se chama Páscoa. Nós associamos muito a Páscoa à paixão de Cristo, à crucificação, ressurreição, mas a origem da Páscoa é a passagem dos hebreus pelo Mar Vermelho. Eles ficaram tão felizes que, como eu disse, celebraram a Páscoa, a passagem, e até hoje, como eu disse, celebram a passagem, a libertação que conseguiram pela vontade de Deus, pela força do Senhor. E Jesus celebrava com os seus pais também esta passagem. Vamos recordar a nossa história, vamos celebrar a força de Deus para que nós pudéssemos nos libertar da escravidão do Egito. E todo ano, Jesus, Maria e José iam a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Uma festa bonita, festa histórica, festa da passagem. Até que chegou o dia que se aproximava o tempo de Jesus ir para a casa do Pai. Então ele resolveu celebrar uma Páscoa um pouco diferente com seus discípulos. E ele disse aos discípulos: vamos celebrar a Páscoa. Perguntaram: onde vamos celebrar? Em que lugar vamos celebrar a Páscoa? E Jesus deu toda a orientação: vai ser na casa de uma pessoa assim, numa sala, vocês vão preparar tudo. E o que seria preparar tudo? Preparar a comida própria da Páscoa. E a comida própria era o pão sem fermento, o vinho, o cordeiro, uma salada de frutas chamada arrozete, que recorda a massa que os hebreus utilizavam para fazer os tijolos das construções, água salgada, recordando as lágrimas, os sofrimentos das pessoas lá no Egito, ervas amargas, recordando o tempo de amargura, de dor, e o cordeiro, que recordava o sangue que era colocado nos batentes das portas, e esse sangue livraria as famílias da morte. E também o pão ázimo, do qual eu já mencionei, só que o pão era ázimo exatamente porque não havia muito tempo para assar o pão.